Agora nós vamos à previsão do tempo. Um sistema de baixa pressão favoreceu a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã a mínima é de 10, a máxima de 20 graus. Já na quinta-feira, a mínima 8, máxima novamente 20. E na sexta-feira, mínima 9, máxima 24 graus. Todo dia, em média, 44 veículos são roubados no Rio Grande do Sul. Há 5 anos, eram 29 ocorrências por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um balanço divulgado pelo órgão esta semana mostra que o roubo de carros aumentou muito no primeiro semestre do ano. Somente em Porto Alegre foram roubados 4.000 veículos nos primeiros 6 meses de 2015. A população diz que esse tipo de crime já virou rotina. Todos os dias tem. Cedo, 4 horas da tarde, 2h30 da tarde, não é nem de noite. Realmente não tem horário. No primeiro semestre deste ano, o roubo de veículos teve aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na Delegacia de Roubo de Veículos, o pátio está repleto de carros que foram roubados. O aumento no número de roubos é superior ao de furtos por causa da nova tecnologia dos veículos. Obrigatoriamente tem que ter a chave do veículo para conseguir levar o veículo, então tem que pegar a vítima, né, no momento que ela está saindo do veículo ou chegando no veículo e aí subtrair, pegar a chave e conseguir levar o veículo. Para não passar pela experiência de ter o carro levado, é fundamental tomar alguns cuidados. O importante é que as pessoas, ao chegar no local, cheguem e não fiquem muito tempo dentro do veículo, saiam rapidamente e observe se tem uma movimentação estranha. Se verificar, dá mais uma volta, dá mais uma circulada e depois para no seu local. Nunca reagir também, isso é muito importante. De acordo com o delegado, a clonagem e os desmanches irregulares servem de incentivo ao crime. Por isso, a regulamentação desta atividade é importante. Uma lei federal estabeleceu prazo até o dia 20 deste mês para o credenciamento de todas as empresas de desmonte. Agora o esporte. Na estreia de Argel em jogo com poucos lances de perigo para os dois lados, Cruzeiro e Internacional não conseguiram sair do 0-0 em Belo Horizonte. Já o Grêmio, com golaço de Galhardo, vira e vence o Joinville na Arena. Quem esteve na Arena foi o repórter Alex Frantz. Olá, Alex. Olá, Luana, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito dos jogos da dupla Grenal na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Começando pelo Internacional, que teve a estreia do técnico Argel Fuchs lá no Mineirão. E o Argel Fuchs, com esquema com 3 volantes e 3 jogadores de movimentação na frente, conseguiu um bom resultado contra a equipe do Cruzeiro, embora a atuação não tenha sido a das melhores. O resultado foi melhor do que a atuação do técnico Argel Fuchs. Agora, no que diz respeito ao sistema defensivo, o Paulão foi muito bem e o Internacional explorou bastante os contra-ataques, explorou bastante aí as questões que o Cruzeiro não vive um bom momento. Tanto é que o melhor jogador da partida, pelo menos no meu ponto de vista, foi o goleiro Fábio, fazendo defesas impressionantes no decorrer da partida. Internacional agora foca na Copa do Brasil, vai enfrentar o Ituano, jogo na próxima quarta-feira, jogo de ida no Estádio Beira-Rio, naquele horário atípico das 19 horas, um horário que o pessoal não está muito acostumado. O Ituano não tem nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro. Jogo para o Internacional conquistar os 3 pontos aí, já implantar a filosofia do técnico Argel Fuchs, a nova metodologia de trabalho. Questões de bastidores do técnico Argel Fuchs em relação a treinamentos do Esporte Clube Internacional é de que ele não foi muito simpático no quesito tratamento humano. Quesito profissional, isso a gente não fala porque ele foi muito bem. Agora, na questão de tratamento com pessoa, o pessoal lá em Porto Alegre não tem comentado das melhores formas aí do técnico Argel Fuchs. O Internacional agora, no Campeonato Brasileiro, recebe o Atlético Paranaense no próximo final de semana, próximo domingo, no estádio Beira-Rio. E o Internacional precisa dos 3 pontos aí, porque já está bem atrasado na tabela de classificação. E se o Inter ainda almeja alguma coisa
no Campeonato Nacional precisa começar a sua recuperação já. Serão 19 jogos para o Internacional conquistar uma vaga no G4. Entendo que condições de título o Internacional já está muito atrás. Eu acho que não pega mais o Corinthians, que está liderando o campeonato hoje. O Grêmio ontem não conseguiu manter aquela intensidade que vinha conseguindo ter nos jogos contra o Internacional, goleada de 5-0, e também contra o Atlético Mineiro. Os jogadores sentiram essa intensidade, mas o que mais fez falta, de fato, foi a ausência do garoto Luan. O Luan, que tem sido aí um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e, na atualidade, é o melhor jogador do Grêmio. Como o Grêmio se portou sem o Luan ontem, ficou muito aquém daquele Grêmio que nós estávamos esperando. No meu entendimento, acho que o técnico Roger errou quando começou a partida com o Bobô. Tanto é que no início do segundo tempo ele colocou o Fernandinho e o Fernandinho se aproximou mais, ele tem as características semelhantes à do Luan. E o Luan consegue abrir o espaço, coisa que o Bobô não estava conseguindo. E o Grêmio não está mais acostumado a jogar com esse centroavante de área, o centroavante referência. Então é possível entender que o técnico Roger, no meu ponto de vista, acabou se equivocando. E aí o Grêmio conseguiu achar 2 gols, um de escanteio, outro de falta, num golaço do Galhardo. E agora o Grêmio está no encalço do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio desliga agora, troca o chip, foca na Copa do Brasil, enfrenta o Curitiba no jogo de ida lá no Couto Pereira e depois vai até Campinas encarar a equipe da Ponte Preta. A tabela do Grêmio no Campeonato Brasileiro, ela é muito boa. E como eu já falei anteriormente, na semana passada, eu acho que até a 5ª rodada desse segundo turno o Grêmio será o líder do Campeonato Brasileiro. Não sei se o Grêmio vai conseguir manter aquelas atuações que teve contra o Atlético Mineiro e também contra o Internacional. Agora o Grêmio não pode repetir a mesma atuação que teve ontem contra a equipe do Joinville. Uma coisa que deixa a gente bastante preocupado é a questão do Grêmio não conseguir furar bloqueios do sistema defensivo do adversário. Maior prova disso, que o Grêmio só conseguiu chegar aos gols da vitória contra o Joinville ontem, com 2 gols de bola parada. Até mais, um abraço. Obrigada, Alex. E aqui em Ijuí, o Vila Nova lidera o pentagonal final da primeira divisão. No outro jogo, Guarani e Portuguesa empataram em 0-0. A terceira rodada será disputada no próximo domingo. Olha, jogo todos são difíceis, né? Na rodada passada pegamos Vila Nova, perdemos 44 do segundo tempo. Hoje é um jogo que vai dar parelho. Nossos 2 times, os únicos dos 5 finalistas sem investimento, é nós e eles. E espero que tenha nos reservado uma sorte um pouco melhor que no último jogo, né? Todo mundo está no páreo ainda, temos 3 partidas, podemos chegar a 9 e vamos ver o que acontece, né? Ponto corrido não tem nada perdido ainda. O time está bem, a gente fez uma primeira fase e terminamos de maneira invicta, né? Nós acreditamos que estamos resgatando a história do Amador de Juí no sentido de que apostamos na base. Hoje nós temos aí em torno de 6 jogadores que fazem parte do São Luís Sub-19, que estão disputando o Campeonato Gaúcho. Um abraço coletivo ao prédio do cinema faz parte da memória de quem viveu o auge do Cine-Ópera em Caxias do Sul. Na série sobre os cinemas de calçada de hoje, personagens que participaram deste momento histórico. A reportagem é da TV Caxias. Abraçar o ópera, não vamos deixar que a nossa história fique na lembrança, marcou as manifestações em defesa do prédio, que foi palco de apresentações e exibições de filmes que marcaram a história. A vida cultural naquele período era privilegiada, pois Caxias do Sul possuía 5 cinemas de calçada. É claro que o mais lembrado até hoje é o Ópera, em função de toda a mobilização da população para manter o prédio, que teve sua última exibição em 1992. E em 1994, na véspera do Natal, a construção histórica no coração de Caxias do Sul foi incendiada. Curiosamente, não existem fotos ou vídeos do momento do incêndio. E o caso continua sem culpados, sem respostas, mas com marcas em quem literalmente abraçou essa causa. Porque a gente transferiu
este sentido de afeto, do abraço, né? Porque quando abraçamos alguém, né, este abraço supõe-se sempre que seja a manifestação clara, visual, palpável do afeto. Então, abraçar um prédio é uma metáfora, mas também é a manifestação de cada um dos que estavam lá. O trágico final do famoso prédio, assim como toda a sua história, inspiraram também uma produção cinematográfica. O produtor cultural Robinson Cabral lançou recentemente o documentário Cineópera, Memória e Identidade. Então o prólogo conta o período do Teatro Apolo, do antigo Teatro Apolo, que vai de 21 a 51, e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera, né? Desde 1951 até 84, momentos clamorosos, e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80. Deste período em que os cinemas estavam espalhados pelas calçadas da cidade, ficaram apenas a saudade e as boas recordações, já que, um a um, eles foram fechando suas portas. Mas aqui em Caxias, a relação de amor da comunidade por um cinema fez com que seu nome fosse eternizado. Confira agora o que o vereador Jagmin falou sobre a crise do Estado e ainda a possibilidade de um candidato do Partido Progressista a prefeito nas eleições 2016. Uma boa noite a todos. Até sexta-feira. Nós realmente conhecemos um pouco da situação financeira do município de Juí. Porque eu participei da administração 97-2000, e ali existiam débitos naquela época, desde 92, que era em cruzeiro. Depois, 96, a dívida do município era de 6.377.000. Aí, em 2000, a dívida era de 9.355.000. E 2001, num pedido de informação que eu fiz, o município estava devendo 8.080.000. No momento, eu conversando com o secretário, que eu tenho uma admiração muito especial com o secretário Basso, uma pessoa muito competente e muito sensível, o município de Juí, essa dívida que eu comentei, ela foi saldada. Então, hoje o município tem uma dívida de 2 empréstimos, um de 5 milhões e 200, se não me engano, e outro do Fundo Pimes Badesul, de 3 milhões e 300. Então, isso faz um total de 8 milhões e meio. Mas o município tem em dívida ativa para receber esse valor. E esses dias teve um comentário que a prefeitura estava devendo 12 milhões e meio. Não, mas isso não confere. Isso deve ter um engano ali nessa situação aí. Então, o município hoje deve 8 milhões e meio, de 8 milhões e meio, e já tem um pouco desse fundo Pimes Badesul pago. Nós temos se reunido e vamos se reunir novamente nesse final do mês aí. Temos uma palestra da Simone Leite aqui no município de Juí, dia 28, dia 29 nós vamos ter uma reuniãozinha também, após essa palestra, e no dia 25 teremos uma reunião da executiva com o diretório, né? Para nós tomarmos praticamente uma decisão. Se o nosso candidato que nós temos aí, que é o Marcos Ferreira, assume como a condição de candidato ou não, e daí depois dessa decisão, que vai ser em breve, aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Sozinho nós não ganhamos a eleição, eu acho que dificilmente algum partido em Juiz sozinho ganha. E daí nós vamos sentar e vamos decidir a situação, se vamos fazer uma coligação, vamos coligarmos com quem, né? Vamos ver os convites que a gente vai receber, vamos analisar tudo isso aí e tomar uma decisão ainda, eu acho que este ano. Para não deixar, como sempre acontece, para junho, tomar as decisões e daí já fica tarde para ver o que poderá acontecer durante o pleito. Até me surpreendeu, olhando na televisão, né, o grande número de rio-grandenses em todo o Brasil descontente com a atual situação
do Brasil. É uma situação difícil, o Estado, eu digo que é uma situação dramática, né? O que este homem, como governador, está passando no momento, e vai longe isso aí. Eu vejo aí com muita preocupação o futuro. Isso, se está no mês de agosto, nessa situação, para saldar o mês de julho, como ficará outubro, novembro, 13º, 1/3 de férias. Então é muito preocupante o que vai acontecer. Tomara que ilumine, mas não tem um túnel que está iluminando aí para o governador neste ano e ainda no ano que vem, né? A arrecadação com toda essa situação do Brasil, né? Você abre jornal, escuta televisão, é escândalo e mais escândalo, é desconto em FIAs, né? Aqueles empréstimos para estudante, o PIS daquelas pessoas que têm que receber um salário está sendo jogado para frente. Agora você tem a notícia que o aposentado sempre recebia metade do 13º em agosto, não vai ser pago, né? Então é uma situação muito difícil. Eu tenho escutado bastante os deputados, gente que está lá dentro do governo, nós estamos longe daqui. Às vezes é bom a gente não ler e não escutar para não saber.